modelo de trabalho que a gente apresenta, que a gente trabalha na campanha digital, é um pouco diferente do modelo de trabalho que as agências utilizam. Até pela nossa formação, a campanha digital ela veio de uma fusão entre ex-militantes, figuras que já disputaram eleitoralmente, e técnicos, hackers, desenvolvedores, que se juntaram para criar um arsenal desde 2009, ou seja, existem uma série de ferramentas exclusivas que são utilizadas nas eleições, que os adversários muitas vezes nem sabem como funcionam, e tem sido assim. A campanha digital não publica no site as suas ferramentas de campanha, a gente publica outras ferramentas, ferramentas de gestão, de governos, ferramentas até para vereadores, mas as ferramentas de campanha a gente não fica abrindo. Eu vou dar uma pincelada aqui hoje para vocês, coisa que também a gente não faz nas palestras, geralmente a gente faz isso só tete a tete com os clientes. Mas eu acho que vai ser uma tremenda oportunidade para vocês abrirem a mente de vocês e entenderem o funcionamento da rede, o funcionamento da internet. Nosso ponto de vista, né, é muito privilegiado porque a gente desenvolve tecnologia, a gente desenvolve software. Então, não é um ponto de vista publicitário. O publicitário ele contribui com o conteúdo do que a gente trabalha. Mas a estratégia ela é completamente tecnológica. Para não dizer que é totalmente influenciada pela política, mas ela é completamente tecnológica. Não vou aqui ficar teorizando também sobre a importância da internet, das mídias sociais nas eleições. Eu acho que a gente já ultrapassou um pouco esse período. Todos vocês, independente de já terem ou não utilizado a internet nas eleições anteriores, estão amadurecidos suficiente para saber o quanto que isso pode ser diferencial para vocês, não só pela questão da grana, não só pela questão da desregulamentação que ainda existe na pré-campanha, na utilização da internet, que a gente vai abordar aqui, mas eu acho que, principalmente, porque o novo período, e até quem me antecedeu aqui, o Dr. Ricardo Vitaporto, deixou bastante claro, nós vamos passar por um período muito apertado agora, muito diferente. E a internet ela tende a ser o aliado de primeira ordem de vocês antes da campanha, já na pré-campanha. Enfim, eu acho que hoje também está bastante claro, se não, vamos relembrar aqui, que a maior parte da comunicação que a gente desenvolve, não entre candidato e eleitores, a comunicação social mesmo, da rede social, de relacionamento pessoal de cada um aqui, que ela se dá, em sua absoluta maioria, via internet. Hoje, a gente já conversa muito mais pela internet, se relaciona muito mais pela internet do que fisicamente, do que pessoalmente. Com quantas pessoas vocês conseguem se relacionar num único dia, pessoalmente? Faz o cálculo aí vocês com a sua consciência. E com quantas pessoas vocês acabam falando durante o dia via internet? Então não tem como fugir dessa relação. Queria começar aqui falando um pouco do seguinte. Não dá para esperar também que uma campanha de massa na internet aconteça de forma mágica. Ou porque você contratou alguém que vai lá e essa pessoa vai fazer um milagre e vai resolver o problema para você. Pode ir passando, por favor. Então, assim, pode passar mais uma vez, existe muita gente que fala de mídias sociais ou oferece serviços em torno de mídias sociais. Mirna, pode passar mais uma vez aí. Como se a gente fosse tirar um coelho da cartola, entendeu? Vai lá, Mirna. Tira o coelho da cartola aí, por favor. E não é bem assim que funciona. Você precisa de uma estratégia, que muitas vezes é uma estratégia política, entendendo as regras de utilização de cada mídia social e enxergando elas como elas são. As mídias sociais são softwares.
como qualquer outro software, inclusive software administrativo, software que vocês usam de banco, mídia social é software e é assim que tem que ser enxergado, né? E a internet como um ambiente. Então, vamos lá, Val. Mais uma vez. Queria começar aqui, mais uma, com diferenças conceituais que eu quero que vocês fixem na cabeça, porque essas diferenças vão ser fundamentais na hora de vocês montarem projetos de campanha na internet. Eu quero que vocês enxerguem dessa maneira. Opa. Passa mais uma aí. Então, vamos lá. A primeira diferença conceitual é com relação à mídia versus ambiente. Não enxerguem a internet como um espaço que congrega várias mídias ou como uma própria mídia. Enxerguem a internet do jeito que vocês enxergam, por exemplo, a campanha de rua. Você tem 2 ambientes para vocês executarem campanha. Um ambiente é o ambiente de rua, onde você tem liderança, que você vai ter que ir atrás para trazer para a sua campanha, onde você tem material que você tem que soltar, onde você tem as suas estratégias, onde você tem os locais que são mais interessantes para você cercar. E isso, exatamente isso vocês têm que fazer na internet. Porque a internet, ela é um campo, ela é um ambiente onde vocês também têm que ir avançando e conquistando territórios. Avançando e conquistando territórios. A campanha na internet, ela é permanente. Não é para começar agora. A campanha na internet, ela é permanente, inclusive durante mandato, durante gestão, governo. Entendeu? O tempo todo. Vamos lá. Enquanto as outras mídias tradicionais são apenas mídias e são passageiras também. A internet você tem um legado. Qualquer coisa que você faça ali dentro, dificilmente você vai conseguir apagar, a não ser que você tenha publicado aquilo. Então, muito cuidado em não confundir as coisas. Fixem isso também. Das vias de comunicação online e offline, eu queria colocar algumas diferenças para vocês fixarem aqui. Vai indo devagar aí, Mirna. Manda bala. A via por onde vocês acessam as mídias offline geralmente são canais, estações e sessões. Mais um. E essas vias se conectam com rádio, TV e a mídia impressa, jornais e revistas. Enquanto na online, no ambiente online, você acessa através de links. E o que você acessa através de links? Vai lá, Mirna, por favor. Você acessa, gente. Por favor, Mirna. O mundo, praticamente, né? Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Você tem buscadores, websites, blogs, você tem, inclusive, aquelas mídias tradicionais, só que num formato digitalizado. N aplicações para várias coisas. E você também tem, enfim, relações, como a relação comercial, se dando aqui dentro, coisa que não acontece nas outras mídias, crimes, espionagem, você tem de tudo ali dentro. É um mundo. Aí algumas características de uma com a outra é que no caso da mídia offline ela é passiva, a online é interativa. Isso é legal vocês gravarem. Vamos lá, Mina. A offline você pode enxergar ela como mídia, mas a online você precisa enxergar como ambiente. Na offline, aquelas mídias são o fim para aquilo que você construiu. E na online, ela é o meio. Meio para onde você vai atingir o seu objetivo. No offline, você é a criatura que consome aquilo. E no online, você é o criador. Você tem muito mais liberdade. Né? Outra coisa que eu queria que vocês fixassem dessa questão mais conceitual é a diferença de rede social e mídia social. Não são a mesma coisa. Rede social é aquilo que você tem desde criancinha, desde que você nasceu. Então, a sua rede social é a sua família,
São as primeiras pessoas com quem você está se relacionando e hoje é a sua rede de amigos, independente deles terem ou não perfil lá nas mídias sociais, deles estarem ou não conectados na internet. Mais uma vez, menina. E aí, isso daqui, existe até uma teoria em torno dessa malha aí, ela exprime o que é rede social. Já a mídia social, não. Pode ir passando, Mina, por favor. Setinha para o lado. Bom, já as mídias sociais, como a gente estava falando aqui, elas são um meio para vocês executarem uma série de funções e se relacionarem. Elas são uma ferramenta. Mais especificamente, elas são softwares. E é isso que eu quero que vocês enxerguem e gravem isso para conseguir entrar junto com a gente nas estratégias que a gente vai montar. Então, vamos lá. Bom, ninguém precisa conhecer todos esses softwares, tal, mas precisa ter clareza de que são softwares. E antes de fazer qualquer coisa utilizando eles, entender o funcionamento deles. Imagina como quando vocês compram um jogo novo e vem com aquele manual, aquelas regras de utilização. É a mesma coisa. Cada mídia social tem uma regra de utilização. São regras do software e você precisa entender aquilo ali para conseguir montar a tua estratégia usando as regras que ele te deixa. Vamos lá, amiga. Pode ir acelerando. Pode passar. Bom, aqui eu tenho uma linha do tempo da internet nas eleições. Eu vou passar bem rapidinho. Depois, se vocês quiserem aprofundar no que a gente fez de análise tanto da postura do candidato quanto da postura dos eleitores em cada uma dessas datas aí, que foram datas mais marcantes da internet na política, aí vocês vão ter acesso ao material, vão conseguir consumir com mais detalhes. Mas eu vou passar em linhas gerais aqui. Pode ir lá. Ó, em 69, esse grupo de nerds aqui norte-americanos, eles criaram a internet. Esse grupo chamava ARPANET. E a internet, como muitas das tecnologias que a gente utiliza hoje domesticamente, ela foi criada como estratégia de guerra. Ela foi primeiro utilizada lá nos bunkers de guerra dos Estados Unidos com o intuito de proteger a informação estratégica do inimigo. Então, se o inimigo estourasse um bunker, essas informações estariam num local inatingível pelo inimigo. Elas estariam na nuvem. Aí veio a ideia e essa coisa de se usar na nuvem, né? Então, era uma maneira de proteger as informações. Mas demorou muito para isso daqui chegar até a gente. Só em 94 isso daqui chegou, então, para a utilização doméstica, né? Nossa, em casa. 2 anos depois, a primeira eleição que utilizou a internet, que foi a eleição do Bill Clinton contra o Bob Dole, nos Estados Unidos, na verdade, eles só tinham uma landing page. O que é isso? É um panfleto virtual, parado, travado, que as pessoas entravam lá e acessavam as propostas, né, a propaganda de cada um. O Brasil é bastante influenciado pelos Estados Unidos, veio logo atrás. Em dois anos depois, a primeira eleição no Brasil que utilizou a internet, em que pese ainda não haver regulamentação nessa ocasião, mas foram essas as primeiras figuras que utilizaram. O PDT, eu acho que foi o mais inovador, porque ele, além de construir um website para o partido, ele distribuiu websites entre os candidatos, para que todos tivessem um na disputa. Pode ir. Em 2000, foi a primeira eleição nos Estados Unidos em que a internet foi, de fato, usada extensivamente, não só em sites, né, de cada candidato. Pode passar. Aqui, em 2006, a gente teve o início como posso dizer, o início do desmonte daquela estrutura de campanha que a gente estava acostumado com brinde e uma série de coisas, showmícios, né? Então, a partir daí, as mudanças na utilização da internet na campanha, elas começaram a avançar. A gente ainda não tinha regulamentação aqui quando aconteceu a campanha
do Barack Obama em 2008, então, que foi um marco, um divisor de águas, chamou a atenção do mundo todo, né, do setor político, na utilização da internet. Obrigada. Vamos lá. Enfim, todo mundo acompanhou um pouco de longe, né? Mas aqui o TSE ainda muito atrasado. Só em 2010 acabou liberando, meio nas vésperas da eleição presidencial, a utilização da internet. A gente viu uma movimentação muito especial, principalmente em torno da candidata Marina, uma campanha pobre, né? De um partido que também não tinha tanta tradição em lançar candidatos presidenciais e que teve um boom muito interessante, que conseguiu engajar uma militância espontânea, que eu acho que a grande pérola que vocês têm é trazer essa militância espontânea para que eles também conseguissem converter novos votos. Aí foram... foi um marco nessa ocasião. Em 2012, essas imagens que eu coloquei, que são as imagens votadas na UOL como as imagens que marcaram as eleições de 2012, aí, pelos internautas. Enfim, em 2012, e eu trouxe essa pesquisa aqui para vocês darem uma olhada numa coisa muito interessante que aconteceu no segundo turno. É uma pesquisa que aponta o quanto a popularidade de um candidato na internet estava compatível com a votação que ele teve na urna, ou se essas duas informações elas se desencontravam, se elas se influenciam ou se elas se desencontravam, né? As informações do primeiro turno, se você for passando aí, não batem muito. Então, a setinha para baixo é quando as informações não se encontram. Pode passar mais uma, menina. E a setinha para cima, mais uma, por favor, são onde as informações se encontram. Então, para nesse quadro aqui, que eu acho que mostra uma maioria. A grande maioria das capitais, e aí eles pegaram para fazer a pesquisa com as capitais, mostra que os resultados de urna e de popularidade na internet, eles não são compatíveis no primeiro turno. E que no segundo turno, elas se encontram. Então, você imagina um gráfico onde as linhas elas estão quase que em paralelo e chega um momento que esses resultados, de fato, se encontram. Isso, para mim, deixa bastante claro, ó, olha no segundo turno, deixa bastante claro o seguinte: essas campanhas, há 4 anos atrás, e nós sabemos disso, todo mundo começa a fazer campanha na véspera, né? Agora que a consciência vai mudando um pouco mais, até por causa do momento político também e a legislação atual. Isso daí vai ser cada vez mais necessário, vocês começarem a pensar em campanha com mais antecedência. Mas há 4 anos atrás, seguindo o ritmo de todo brasileiro, deixar as coisas para a última hora, esse pessoal começou a fazer campanha no início da campanha oficial. Praticamente. Então, o nível de influência da internet no primeiro turno foi baixíssimo. Olha o nível de influência da internet no segundo turno nas capitais. E isso aqui é pesquisa registrada. Depois, se vocês quiserem, tem fonte, vocês conseguem olhar, entendeu? Acompanhar. Então, quando alguém falar, poxa vida, será que a internet influencia a campanha? Ajuda alguém a vencer a campanha? Eu já ouvi muito assim: ah, não ajuda a vencer, pode não ajudar a vencer, mas ajuda a perder. Mentira. Tanto ajuda você a avançar na sua campanha, quanto ajuda você a capotar e a perder a sua campanha, entendeu? Então, a influência da internet na campanha, para mim, está muito claro aqui, principalmente pelos resultados do segundo turno, que essas informações elas convergem. Pode passar, por favor. Mais um pouco. Pode passar. Enfim, em 2014 a gente teve um momento muito especial. Aqui eu coloquei 3 das principais estratégias no quadro, tá? Para eu compartilhar um pouco com vocês.
Foram 3 estratégias diferentes que a gente identificou na rede. O pessoal, falando em rede, o PSB e o Rede, eles exploraram muito mais a imagem dos 2 candidatos do que estratégias propriamente ditas. Então, era muito conteúdo explorando a imagem dos 2. Não é isso que engaja, não é isso que toca as pessoas. Elas precisam de interatividade, elas precisam que vocês abram canais de comunicação, inclusive de participação no processo eleitoral, participação na proposta, na plataforma eleitoral de vocês. As pessoas precisam se sentir parte, né? Nós estamos falando de um ambiente de grupo social. Como é que você faz uma reunião, por exemplo, com possíveis apoiadores de campanha e não dá espaço para eles opinarem, não dá espaço para eles interagirem com a campanha? Isso não existe. Até na campanha física tem isso. Então, precisamos pensar que é preciso passar isso para a internet. A segunda estratégia aqui, a estratégia do PSDB, arranhando, começando a entender que precisava fazer algumas ações de interatividade, só que criaram as ações de interatividade e não exploraram isso na prática. Então, tinham boas ideias que não foram utilizadas. Fizeram a velha política na internet, pegaram os conteúdos da televisão e socaram lá, como se aquilo lá fosse editor, joga lá. Não é assim. Não exploraram uma série de ferramentas que tinham, né? E uma coisa assim, muito ruim, quanto maior a campanha, a gente já percebeu que é muito ruim isso, e não façam, não deixem isso acontecer com a campanha de vocês no município, principalmente as campanhas majoritárias. É que você tem uma série de frentes, sei lá, grupos, pequenos grupos, que vão se aglutinando na campanha para ajudar na internet, e cada um vai fazendo uma coisa e fica cada um atirando para um lado, ao invés de você utilizar esses grupos de forma sinérgica. Mesmo que eles façam coisas diferentes, mas isso aí tem que conversar. O cara tem que ir lá e ver um vídeo bacana, não sei o quê, e lá do vídeo já tem que ser redirecionado para fazer uma adesão a um aplicativo que ele vai deixar uma opinião sobre o que é mais importante na cidade. Entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, assim, campanhas, quanto maior a campanha, mais você vê grupo atirando cada um para um lado, e a campanha na internet, ela não tem um norte. É como se fosse um trem fora dos trilhos, entendeu? Não pode ser assim, ela precisa ter coordenação, do mesmo jeito que a campanha de rua. Precisa ter alguém que centralize isso, e precisa ter, em cada um dos grupos que for formado, alguém que faça a integração de estratégia, não só dentro da internet, mas a integração de estratégia com todas as mídias, inclusive as mídias offline. Aí, por último, eu queria... Pode voltar fazendo um favor ali, que eu vou só fazer a análise ali da estratégia do Partido dos Trabalhadores, que, na minha opinião, foi a melhor estratégia de todas. Eles entenderam o que é a internet. Talvez porque eles tenham um histórico de militância muito grande, militância popular e tudo mais, mas eles conseguiram fazer uma coisa muito especial, que era capacitar essa militância. Então, eles fizeram, por exemplo, aqui tem uma foto, aquele rapaz ali, que é o Jefferson, que eu até conheci pessoalmente. Ele é o de uma bolada. Ele é o blogueiro que se faz passar por aquele personagem de uma bolada. Ele foi contratado pelo Partido dos Trabalhadores para dar curso de guerrilha virtual. Curso de como infernizar o candidato da oposição. Curso de como promover as ações positivas, divulgar as ações do candidato que ele estava defendendo, ou que aquela militância estava trabalhando. Em detalhes esse curso. Eles organizaram um evento que chamava Camping Digital, e esse evento é um evento que eles até tentaram dar uma tônica para um evento anual, onde eles iriam capacitando aí anualmente cada vez mais essa militância. Esse ano meio que deu uma falhada, acho que por conta da crise política e tudo mais. Mas eles seguiram o caminho. Porque uma coisa é a campanha que vocês fazem, outra coisa é um monte de apoiador solto
que poderia estar trabalhando, poderia estar ajudando e não sabe o que fazer. Ou que faz até cagada, porque não tem orientação, né? E acaba jogando contra a campanha. Pode passar, Mirna, por favor. Agora, em 2016, a gente tem algumas previsões, pode passar mais uma, de como que essa campanha deve se dar, né? Campanhas mais profissionalizadas, diferente do que foi a campanha municipal passada. Então, sobrinho não serve, gente. E vocês vão entender daqui a pouco por que ele não vai ter perna para fazer a campanha. Investimento em infraestrutura interativa. Sem essa infraestrutura, vocês vão falar com um número muito pequeno de pessoas. Não vão conseguir executar a campanha de massa como executaria na rua, porque as regras dos softwares impedem vocês de falar com todo mundo. Então, vocês podem ter 50 mil pessoas curtindo o perfil de vocês, que vocês não vão conseguir falar com essas 50 mil pessoas, só publicando conteúdo e interagindo, curtir, comentar e compartilhar. Porque a regra de utilização do Facebook impede que vocês falem com 100% da base social de vocês. Vocês ficam restritos a 2%. Orgânico, só 2% dos amigos e curtidores de vocês que visualizam as coisas de vocês. Vocês sabiam disso? Dá para fazer campanha de massa desse jeito? Não dá, né? E o que o Facebook quer? Que vocês paguem. Só que dá para pagar no período de campanha oficial? Está aqui, ó, doutor. Ricardo já falou, não tem como pagar, entendeu? Então, quais são as alternativas? Vocês precisam ampliar a infraestrutura de interatividade, as maneiras como vocês se relacionam com os eleitores, para conseguir envolver e converter esse voto. Porque não vai ser vendo o post seu lá abraçado com a liderança local que você vai conseguir fazer a conversão de voto, muito menos uma campanha de massa, porque não vai chegar nessas pessoas. Quando você dá a ferramenta, quando você dá instrumentos para que as pessoas, número 1, conheçam você melhor, de uma maneira diferente, que não seja só uma simples postagem, ali não dá para conhecer o candidato. Quando você dá essa oportunidade dele se aproximar de você, dele interagir com você, e mais, de forma propositiva, dele propor alguma coisa, dele se identificar com o teu projeto, se envolver no seu projeto, aí você não só pode ganhar um voto, você pode ganhar um militante virtual para você. E tem que ser esse o objetivo. Fazer a conversão de voto e encantar esse cara para o teu projeto. E trazer esse cara de militante. Porque hoje a grande maioria da população virou militante. Só que é militante aquele que, como diz a música do Rapa, né? Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, né? Fica lá atrás do computador, lá, arruma briga com Deus e o mundo, vai se posicionando, enfim. Mas é preciso saber que esse cara também pode usar a energia dele a favor da campanha. Aplicações inteligentes com capturas de dados. Então, toda essa infraestrutura que vocês estão construindo para se relacionar com o cara, você pode capturar dado automático dele. Aquelas informações, por exemplo, que estão no perfil dele de usuário, qual é a religião dele, se ele é casado, se ele não é casado, se ele tem nível superior, se ele não tem, a idade, gênero, até a opção sexual, enfim. Vocês conseguem capturar uma série de informações ali, estratégicas, para depois voltar com uma campanha segmentada. E a internet dá uma oportunidade para vocês trabalharem com campanha segmentada de forma tão mais fácil do que vocês tentarem ficar cadastrando na rua. Precisa ser só mais inteligente, entendeu? Usar melhor essas ferramentas a favor de vocês, com estratégia. Cruzamento de dados coletados para segmentação de conteúdo por perfil de eleitor depois. Cristiane, só um segundinho, bem. Também veio aqui prestigiar o nosso evento e acompanhar o trabalho que você está fazendo, o Dr. Valdomiro Lopes, que é o nosso prefeito, que já está aqui. Prefeito, muito obrigado pela presença. Cristiane, vamos aplaudir o prefeito Valdomiro Lopes. Obrigada pela presença. Enfim, as métricas, né?
que hoje estão muito mais avançadas, elas permitem que vocês consigam identificar também se está dando certo ou não está dando certo o resultado de vocês, mas permite, no caso de uma disputa majoritária, que vocês identifiquem como é que está o adversário de vocês em comparação com a campanha que vocês estão executando. Então, não dá para fazer campanha sem vocês enxergarem o que está acontecendo na rua. As métricas, elas são uma espécie de pesquisa física, só que lá dentro. Então, vocês precisam usar isso. Infinitamente mais barato do que contratar uma pesquisa de rua. Vocês têm as métricas gratuitas de cada mídia social. E, se quiser ir além, tem uma série de outras empresas online de métricas que vocês conseguem acompanhar aí, comparativamente, inclusive, você e os seus adversários. Guerrilha profissionalizada. Então, a gente está vendo, ao longo das campanhas, de 2009 para cá, 2010 para cá, que a estratégia de se utilizar guerrilha, militância virtual paga na internet tem avançado, tem ganhado muito espaço, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o nível não se mantém muito amistoso quando se fala em guerrilha, né? Desce mesmo o nível, às vezes extrapola um pouco, e aí a gente tem um problema apertado com relação a essa questão da guerrilha, que é o problema jurídico, em que, por conta de você ter só 45 dias, vai ser difícil, a não ser que tenha páginas online, que aí você consegue tirar com liminar facilmente, mas conteúdos que estão dentro das mídias sociais, contra candidato, injúria, calúnia, difamação, dificilmente vocês vão conseguir tirar do ar a tempo durante a campanha. Né? Então, fiquem espertos com relação a isso. A melhor maneira de se defender com relação à guerrilha é vocês terem a de vocês para fazer baixaria, para cair. Não, porque vocês precisam ter um debate qualificado lá dentro. Vocês precisam também ter um grupo ali dentro com condições de rebater de maneira qualificada qualquer tipo de agressão que vocês tenham ali dentro. E não tem como fugir disso. Das experiências que nós tivemos, e a gente já passou por todos os pleitos, a campanha mais apertada na internet, a mais pesada, mais difícil, é a campanha municipal a prefeito. Ela é a mais difícil. Eu falo até a dos vereadores também, porque todo mundo meio que se conhece, põe o dedo na cara, solta o escândalo, vira uma confusão, as pessoas são mais passionais na disputa municipal. Então, essa eleição municipal na internet, ao meu ver, vai sair sangue. Perto do que foram as outras campanhas, essa vai ser, com toda certeza, a mais pesada. Então, vão se organizando, entendeu? Não pensem só na questão bonita e propositiva. Existe um lado B da campanha na rua, vocês sabem disso. Não poderia ser diferente na internet. Aliás, aqui, o anonimato... E crimes que podem acontecer, somado à questão da impunidade, é muito maior do que na rua. Né? Então, vamos ficar ligeiro nisso. Hackeamento do website e demais mídias do candidato. Antes, a gente via hackers que eram o quê? Idealistas. Iam lá, invadiam lá o site do Serra, colocava o Serra Burns lá, invadia não sei aonde, zoava não sei quem. Hoje, você tem hacker contratado por opositor. Para você hackear, por exemplo, uma campanha, você não hackeia só o servidor, você não hackeia o site do cara, você hackeia o bunker dele. Você sabe onde é o escritório, onde tem a equipe trabalhando? Hacker para com o carro do lado ali, invade a rede local, faz o que quer, o que não quer com o conteúdo da campanha do cara. Entendeu? O sistema de hackeamento vai muito além. A gente já está orientando os candidatos às disputas majoritárias a terem um suporte de segurança da informação, que blinde o bunker de campanha, todos os computadores, que instalem sistemas de monitoramento na equipe, para evitar, inclusive, espião dentro da equipe, porque sempre teve isso. A gente só não tinha como pegar antes. Então, é preciso tomar cuidado com essa questão de segurança, espionagem de dados, enfim.
Na questão dos eleitores, para nós está muito claro que desde 2013, desde 2012, na verdade, que houve um boom em 2010, de 2010 para cá, em que a população percebeu que ela conseguia se organizar politicamente na internet. Antes eram gritos isolados, opiniões isoladas. Mas de 2010 para cá, a gente viu aí mais de 10 países no Oriente Médio que derrubaram ditadores, fizeram processos revolucionários, entendeu? Chamaram novas eleições. Isso no Oriente Médio. No ano seguinte, do grande boom deles, que em 2010, 2012 foi um grande boom lá no Oriente, em 2013 a gente teve o estouro das manifestações aqui. O mundo não é globalizado? A internet não é globalizada? Eu acho que a internet é como se fosse o sangue que corre nas veias desse mundo globalizado. E a gente sofre essa influência aqui. Então, as pessoas já perceberam que elas conseguem se organizar politicamente via internet. O que a gente espera nessas eleições agora é que as pessoas elas tomem a campanha da mão dos candidatos. Dependendo da maneira como vocês se colocarem, vocês vão ganhar inimigos na internet. Prestem atenção na maneira como vocês se posicionem. Deixem o modelo antigo, passivo, né, que a gente falou lá atrás. Por isso que eu queria passar por aquela parte teórica com vocês. Eu quero que vocês fixem isso, para vocês não se prejudicarem depois. Deixem esse modelo. Vocês precisam de interatividade, vocês precisam mostrar boa vontade. Abrir o plano de governo de vocês e falar, vocês cabem no meu plano de governo. Mandem as demandas de vocês que eu quero ouvir. E se nenhum outro candidato quiser ouvir, eu vou ouvir. E eu vou incorporar isso no meu projeto, na minha plataforma. Criação de conteúdos críticos e de humor. Mais de 80% do conteúdo engajativo que circula na rede, o que é? O que as pessoas se animam a compartilhar e curtir, enfim, comentar, são conteúdos de humor. Isso tem tudo a ver com a personalidade do brasileiro. Entendeu? Então, é preciso ter um pouco mais de senso de humor, né? É preciso deixar esse formato sisudo que só afasta a juventude da política. Queria fazer uma observação que o Rodrigo falou. Aliás, a melhor fala, só uma parte aqui, melhor análise econômica que eu vi de um político desde o início da crise até hoje foi essa fala do Rodrigo aqui. Não foi uma fala política. Não foi. Não foi. Foi uma fala sincera do que está realmente acontecendo com o país. E do remédio amargo que quem quer que seja, que esteja na direção do país, vai precisar aplicar. Né? Mas ele falou, poxa, e aí na eleição passada, o que aconteceu? Não aconteceu nada de novo. Aconteceu uma coisa de novo, Rodrigo, que eu queria lembrar aqui. Aconteceu a maior desistência popular de participação eleitoral da história do país. É lamentável, mas quase 1/3 do povo brasileiro não quis participar da disputa, não quis ir lá exercer a sua cidadania com o voto. E isso também é reflexo dessa organização nova, desse novo momento social, desse novo momento de troca de informação via internet e até de um pouco de desilusão em relação à política, né? E compete também aos candidatos agora, nesse próximo pleito, reverter esse quadro. Vocês não são apaixonados por política? Não foram picados por aquele mosquitinho verde? Não é essa a história? Então vocês têm que picar todo mundo. Tem que fazer isso acontecer com os eleitores de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão perder voto. Vão perder participação. E vão perder uma oportunidade de trazer pessoas novas, engajadas em defender a candidatura de vocês.
Bom, aplicativos pré-confeccionados por oposição. A campanha digital, desde a eleição municipal passada, desenvolve alguns aplicativos também para oposição. É mais fácil, realmente, você tacar pedra do que você tentar proteger a vidraça ali do governo, né, da gestão e tudo mais. E nessa campanha agora, muito provavelmente, não vão ser só os candidatos que estão lá na frente que vão ter essa infraestrutura eleitoral na internet. As oposições também vão ter as suas ferramentas de desgaste. Podem apostar. A popularização de sites com informação sobre candidatos, que já começou, já faz umas 2 eleições, mais ou menos, tendem a se exacerbar agora, porque as pessoas vão querer trocar ideias sobre o candidato, vão trocar figurinha, vão ajudar a divulgar. Grupos de discussões políticas, que extrapolam a área de influência partidária, eleitores e militantes espontâneos em disputa. Vamos tentar dar uma acelerada, então. Enfim, queria entrar aqui diretamente em algumas ações aí bastante novas, talvez para vocês, para nós não, mas são coisas que vocês precisam saber que existem. Tá? Vou abrir um pouquinho o jogo aí. Vamos lá, para tentar encerrar essa parte. Bom, primeiro eu queria que vocês tivessem noção de senso de oportunidade. Por que isso? Por todas as dificuldades jurídicas e financeiras que essa campanha ela também está impondo a todos os candidatos, mas não só por isso, e principalmente porque a pré-campanha não tem regulamentação na internet. Você tem regulamentação na campanha, então na campanha não pode mais patrocinar, na campanha não pode mais uma série de coisas, mas na pré-campanha pode tudo. Então agora é a hora de vocês começarem a aparecer e mostrar a cara de vocês, tá? Então, senso de oportunidade. Existem 2 posturas de comunicação na pré-campanha, uma que é reativa e a outra que é ofensiva. Eu quero que vocês façam uma avaliação pessoal de como é que está a comunicação de vocês. E se vocês estiverem nesse grupo aqui de cima, vocês precisam mudar rápido a postura. Websites 1.0 ou blog de notícias 1.0 é aquele que é passivo, né? Você não tem áreas interativas onde a pessoa possa não apenas opinar, mas interagir com você de diversas maneiras. Ausência de análise do site, ausência de perfil nas mídias sociais, que é onde se concentra a maior parte das pessoas, baixo volume de oferta de serviços, então não tem atrativo, conteúdo útil, não coleta dados nenhum, então você está vendo um puta de um trânsito de gente chegando, saindo, e você não tem dado nenhum, informação nenhuma, nem sobre o perfil e nem sobre a expectativa daqueles eleitores. Ouvidorias que não geram dados reais, no caso de quem já é governo, desgaste político contínuo, esquecimento das ações do governo, né? Então, é hora de fazer esse resgate permanente. O que você sabe sobre as expectativas da sua cidade e sobre o seu munícipe, né? Então, você precisa levantar essas informações aqui na rede também. Próximo. A comunicação ofensiva, que eu sugiro que vocês se foquem, pode passar mais um. Pode passar mais um. Aí. Ela exige que vocês tenham uma presença forte nos canais institucionais, tá? Inserção no ambiente 2.0, completamente controlado. É possível você ter essa interatividade e, ao mesmo tempo, preservar a sua imagem, ou seja, moderar o que vai ao ar, antes de ir ao ar. Então, você criou o ambiente, você controla as regras. O Facebook criou o ambiente, quem controla as regras? Você? É ele. Né? Então, é por isso que você está embaixo do guarda-chuva dele. Oferta de serviços, né, de utilidade pública, oferta versus captação. Esse serviço de utilidade pública é na pré-campanha. Na campanha é proibido você oferecer qualquer tipo de serviço de utilidade pública nas mídias do candidato. Captura de dados, tratamento desses dados, né? É uma sondagem constante aí, e pode haver pesquisas periódicas. Criação de fóruns, comitês ou conselhos.
geridos, administrados por vocês, para vocês não ficarem a reboque dos grupos do município. Então, alguém da oposição ou qualquer outra pessoa criou um grupo que está discutindo política local e esse grupo bomba, você está lá a reboque. Você é só mais um ali dentro e ainda é capaz de tomar pau lá dentro, se abrir a boca. Criem os seus instrumentos, entendeu? Tradicionalmente, nas eleições, até as eleições passadas, tirando as campanhas que a gente estava fazendo, vocês viam dois instrumentos anexados na fanpage do candidato. Uma era o Instagram, pode passar para a próxima, e a outra eram os vídeos do YouTube ali dentro. Eu acredito que muitos aqui devam até ter usado isso, se disputaram, ou se não disputaram, viram essas duas funções acopladas na página do Facebook. Eu estou falando aqui que nós vamos muito além, porque a gente instalou outras funcionalidades eleitorais e trabalhamos com uma outra infraestrutura. Uma área, por exemplo, de mensagens e perguntas pré-determinadas e que também podem ter participação popular, desde que moderada antes de ir ao ar. Vamos lá. Uma área de dados estatísticos com infográficos e tarja do candidato, provando que, durante aquele período em que ele trabalhou pelo município, ele melhorou índices sociais e econômicos, enfim. Uma área de enquetes, um pouco diferente da área de enquetes do Facebook, que já oferece essa funcionalidade. Nesse caso aqui, todas essas funcionalidades que eu estou falando para vocês, elas podem ser compartilhadas na linha do tempo, patrocinadas, jogadas para outras mídias, replicadas no website do candidato. Vamos lá. Uma área, conte a sua história, que é uma área de humanização do candidato. E isso na internet é extremamente importante, você transparecer uma pessoa mais humana, mais sangue do meu sangue, entendeu? Carne e osso. Eu também tenho um problema, eu também fico doente, minha mãe também faz uma cirurgia. Então, essas coisas pessoais, elas são importantes de ser compartilhadas, e histórias de outras pessoas com vocês também. Por favor. A gente criou um ranking de projetos, então o candidato ele consegue colocar as suas principais ações da plataforma de campanha aqui, e qualquer visitante consegue entrar aqui, sinalizar de 1 a 5 estrelas para os projetos, entrar num ranking, e também consegue propor um novo projeto para entrar na campanha. Só vai ao ar se moderar, depois de moderado, né? Uma área de notícias sincronizadas com o website, por favor. A agenda do Google Calendar, que está sincronizada com praticamente 100% das agendas mobile e que passa a dar alerta para o eleitor das atividades de campanha do candidato, quando ele se interessa por alguma atividade. Por favor. Uma área de download de materiais, com download ali dentro dos materiais de campanha, que podem ser também compartilhados na linha do tempo. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito, o core de georreferenciamento. A campanha digital tem várias soluções em cima desse core de georreferenciamento, e essa em especial, ela pode ser usada de duas maneiras. Quando você é oposição, para você sinalizar, por exemplo, as coisas negativas, né, do atual governo, abrir para a população, mas é claro, a tua equipe também vai lá e vai aproveitar para dar um ritmo ali, né? Sinalizar e desgastar o oponente, como pode ser usada numa campanha de reeleição ou de maneira mais propositiva, tanto pelo candidato a vereador quanto o candidato a prefeito, para sinalizar as ações futuras que ele quer realizar no município. E, em paralelo, a ferramenta também abre participação popular para que as pessoas demandem o que é prioridade, né? Ou o que está acontecendo na cidade, como uma espécie de ouvidoria híbrida com as propostas do candidato. Vamos lá? Aqui um exemplo dela, pode passar. Pode passar, por favor. Bom, agora a interface com a coordenação. Que eu dei só uma pincelada em algumas coisas aí, eu acho que você pulou um, hein? Você pulou um.
Tenta voltar um. Às vezes ele trava mesmo, porque ele está online. Enfim, nós criamos também um robô de rastreamento que funciona um pouco diferente daqueles robôs do Twitter que ficam só retweetando. Nesse caso aqui, a gente criou um robô que vai e rastreia palavras-chave ou termos pré-determinados. Então, por exemplo, alguém falou meio ambiente na internet, essa pessoa que falou meio ambiente vai receber uma resposta automática do candidato, chamando ela pelo nome, @fulano de tal. Você que falou sobre meio ambiente, venha conhecer o meu projeto de meio ambiente para o município. E aí a gente cerceou geograficamente em que só as pessoas daquele município que falassem sobre aquela determinada palavra recebessem essa resposta. E essa resposta não chega só via Twitter. Essa resposta chega por e-mail através do Twitter. Então, a gente criou um sistema de campanha automático que fica falando com as pessoas por palavra-chave, por temas, full time. E aí, essa resposta que vem, geralmente vem com um link na frente para redirecionar esse cara para uma adesão a um aplicativo, para uma videomensagem no YouTube do candidato, para uma série de ações que a gente quer segurar e reter ele lá. Por quê? Quando a gente retém o eleitor nas nossas mídias, brincando, entre aspas, né? Mal sabe ele que a gente já está fazendo a conversão de voto dele. Quanto mais a gente segura ele ali, maiores são as chances dele votar no nosso candidato. Vamos lá. Finalizando aí. Bom, isso também é novidade, tá? Interface com a coordenação. Próximo. Que eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta, pode passar, que a gente está utilizando. É um aplicativo de mapeamento da área de influência eleitoral, tá? Essa aplicação é utilizada por campanhas majoritárias, então a coordenação da campanha, da chapa, é que controla essa ferramenta. Ela distribui acesso mobile para todas as pessoas que estão envolvidas na campanha, para os partidos que compõem a chapa, para os candidatos a vereador de cada um desses partidos, e embaixo, no guarda-chuva, as lideranças que estão vinculadas a essas candidaturas, para que todos eles comecem a fazer cadastros de eleitores. Esses cadastros, que são feitos através do celular, do pessoal que trabalha na campanha, eles são jogados depois num mapa, né? O nosso CORD é o referenciamento que a gente trabalha, e a coordenação de campanha vai começar a acompanhar. Lembra aquele mapinha que a gente colocava na parede? Ficava com a taxinha e tudo mais? Esquece aquilo. Olha a dimensão do que eu vou mostrar para vocês que essa ferramenta faz. Depois que esse cadastro está rolando, a coordenação de campanha consegue filtrar por partido. Como é que cada partido está distribuído? Qual é a área de influência eleitoral de cada partido ali no município? Qual que é a área de influência eleitoral, poder de influência eleitoral de cada candidato a vereador, porque vai filtrando por vereador e filtra, inclusive, depois por liderança. Então, você já sabe ali quem são os maiores puxadores de voto, quais são as lacunas no município em que a chapa não está conseguindo ter perna para chegar, os bairros da cidade. Né? Você tem uma outra visão que, mesmo no mapa na parede, não te dava. Esses filtros, por exemplo, você consegue ir filtrando esses grupos, né? E numa próxima eleição, por exemplo, mesmo que uma aliança, mesmo que essa chapa ela não se repita, você já tem um mapa ali tão interessante que faz com que você identifique, por exemplo, as maiores lideranças da cidade para você tentar se reaproximar, para puxar de novo para trabalhar. Enfim, você tem um quadro aqui da evolução, filtrando ponto a ponto de um jeito que a coordenação nunca teve. Vamos lá? Pode passar aí. Passar. Enfim, para o partido, a gente criou uma outra questão. Como a gente sabe que esse ano o partido vai ficar meio refém aí dessa nova legislação, nós criamos uma infraestrutura em que qualquer candidato, em que o partido oferece
material gráfico, 100% pelo menos da arte do material gráfico para todos os seus candidatos. Tem algumas artes possíveis ali já pré-determinadas no website, que a gente instala no website do partido. O candidato vai lá, sobe a sua imagem, a sua foto, coloca o seu número, pode colocar suas propostas, sua dobrada, enfim, o que quiser. Depois faz o download do material e vem bonitinho já com a sangria para mandar para a gráfica, perforade, praguinha, o que vocês quiserem. Pode passar, por favor. É uma maneira dos partidos auxiliarem os candidatos de forma mais barata e mais eficiente, né? Além de alinhar layout, enfim. Os filiados e militantes, a gente preparou uma outra coisa para eles trabalharem, né? Com engajamento nas postagens da campanha no Facebook e divulgação dos eventos. Como é que funciona isso? Pode passar. A gente criou um game social que pontua quem está trabalhando na campanha, filiado, militante, ou deixa até público para que as próprias pessoas, cidadão comum, passe. Pode ir passando, é só algumas... Tá ok. Estamos no final também. Que vai pontuando pelo engajamento. Então, o militante curtiu, comentou ou compartilhou qualquer coisa do candidato, ele é pontuado dentro do game. E aí você vê num ranking depois, pode ir passando, você vê num ranking quais são aqueles que estão mais engajados. Você pode criar premiações como jantar, os 10 primeiros ranqueados vão jantar com o candidato e uma série de outras brincadeiras que você vai criando lá na rede, mas a intenção é ir acompanhando esse engajamento. Pode ir passando. Até então você não tinha como acompanhar isso, né? Pode passar. Passando. Bom, do processo a gente tem algumas dicas também para dar para vocês aí. Pode acelerar. Na montagem aí da equipe, vocês precisam se atentar à divisão de tarefa. Uma pessoa não pode fazer mais de uma função. Definição de carga horária. Precisa ter isso, porque numa disputa majoritária, muitas vezes você tem que trabalhar com escala em 24 horas, 8x8. Por quê? Por causa dos ataques de guerrilha, e que acontecem principalmente de madrugada. Criação de protocolo. É preciso ter protocolo para cada uma das pessoas que está trabalhando na campanha. E aquilo ali entra no ritmo depois, entendeu? Essa divisão de equipe aqui, é preciso ter pelo menos uma pessoa para cada uma dessas áreas. Equipe estratégia, equipe de execução e a equipe de integração, como eu estava falando, que é preciso ter pelo menos um, se não tiver equipe, que vai fazer a corrente entre as outras mídias, entre todas as ações digitais e entre as outras mídias. Pode acelerar. Mais. Bom, métricas e monitoramento, eu vou falar para vocês o que é importante, independente da ferramenta que vocês contratem. O que é importante em métricas e monitoramento? Mapear quem gosta de vocês, quem são os agressores e quem são os militantes que estão engajados trabalhando por vocês. Vocês precisam saber quem são esses caras. Vamos lá. Precisam identificar também o que faz mais sucesso com o público de vocês. Próximo. E monitorar os concorrentes com toda certeza quando for uma disputa majoritária. Vamos lá. Do conteúdo, vamos acelerar aqui. Eu já entrei nessa discussão e eu já abri para vocês que é só 2% que vocês visualizam, que visualizam de vocês. Esse percentual pode ser ampliado até 25% orgânico, desde que vocês soem a camisa ali dentro. Tem que ter relacionamento. Não é só ficar compartilhando. Você tem que sair da sua área de conforto e ir lá curtir o cara também, comentar. Enfim, vocês vão precisar de um ghostwriter. Porque ou o cara faz campanha na rua ou ele fica lá olhando na tela. Então, necessariamente, vocês precisam de alguém para fazer o papel de vocês full time e ampliar esse percentual aí por conta do relacionamento, tá? Esse é o orgânico. É isso aqui que vocês têm que segurar para a campanha oficial. Se vocês não segurarem isso, vocês não vão ter nada na mão. Vamos lá. Por isso tem que começar agora. Bom, de conteúdo, foco aí basicamente nessas 3 questões. O conteúdo tem que ser constante, relevante e útil. Acelerando. Pode ir. Aqui
a estrutura da guerrilha que a gente geralmente trabalha. Vamos lá. Segurança na construção da infraestrutura necessária para a missão. Por quê? Porque quando você faz as coisas na internet comum, você deixa rastro. Confidencialidade em blindagem do cliente, ninguém quer expor o cliente. Confecção de exército auxiliar, mapeamento, como a gente falou anteriormente, né, de quem é quem ali, aliado ou opositor. Criação de conteúdo disseminável nas mídias. É preciso que esse conteúdo seja paralelo com o conteúdo oficial. E o início da guerrilha. Pode acelerar. Qualificação dos debates em rede com a utilização da guerrilha. Então, não é para fazer baixaria a guerrilha. E monitoramento permanente, porque com esse monitoramento você vai continuar identificando novos ataques para você conseguir se posicionar rapidamente. Quando você sofre um ataque, você tem que ser rápido, senão vira uma bola de neve e aquilo ali que é uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, vocês já sabem disso. Aqui eu dou levanto, né, alguns problemas com relação à segurança aí, né, dos sistemas aí da rede, da campanha. Pode acelerar. A divisão que a gente geralmente faz, infraestrutura e estratégia. Falta 3 slides aí. Ali algumas dicas de militância espontânea, com esse estrategista que trabalhou na campanha do Obama, e é gratificante saber que a gente está numa linha muito semelhante, né? Olha o que ele fala, que interessante com relação a você estimular a militância a favor de vocês na rede. Essa questão de estrutura é importante. A campanha investiu pesado na equipe de novas mídias. Éramos um dos maiores departamentos de toda a campanha. Pode passar para o próximo. As pessoas se engajarão no processo político se elas sentirem que são levadas a sério por seus candidatos, que não estão sendo manipuladas, mas sim ouvidas no processo, e que esses mesmos candidatos lhe dão as ferramentas para poderem se envolver e se organizar em sua própria rede de relacionamento. Próximo. A melhor maneira de mobilizar as pessoas é dar a elas tecnologia para que possam se organizar. Como disse antes, em vez de dizer a elas exatamente o que devem fazer, forneça as ferramentas para que se organizem comitês, eventos de arrecadação de fundos ou qualquer outra ação espontânea. Deixe-as tomar a campanha em suas próprias mãos, fornecendo o suporte necessário. Quando ele fala suporte necessário, pessoal, não é conteúdo, videozinho e fotinha para o cara compartilhar. Pelo amor de Deus. Vocês precisam dar ferramenta, armamento pesado para o cara usar e converter outras pessoas para vocês. Porque se vocês só chegam em 2%, vocês precisam conseguir construir uma corrente para chegar mais longe. E foi essa a estratégia que a gente executou na campanha presidencial de 2010 na Marina. Se a gente não tivesse conseguido envolver mais gente lá na ponta e não fizesse com que aquele cara militasse jogando a informação para frente, a gente não teria conseguido converter voto lá na ponta da lança. Nosso conteúdo chegava para eleitor da Dilma, nosso conteúdo chegava para eleitor do Serra. E sabe por que chegava? Não é porque esses caras seguiam ou curtiam o nosso candidato. É porque os amigos deles que votavam no nosso candidato recebiam conteúdo de uma militância que se apaixonou pela campanha. E se apaixonou pela campanha porque nós demos ferramenta para eles fazerem isso. Queria deixar mais esse recado para vocês, aí, desmistificar um pouco essa ilusão que a gente tem, né, do fato de ter um perfil na rede, aquilo ali a gente já está fazendo a nossa campanha, publicando os conteúdos, aquilo, de fato, infelizmente, é insuficiente para você executar uma campanha de massa e eleger alguém, a não ser que você consiga envolver mais gente nessa campanha, você vai estar falando para você mesmo e mais 2% aí da sua base de amigos. Queria agradecer muito a oportunidade aí, o prefeito Geninho, né, que organizou esse evento grandioso aqui na região, o Rodrigo Garcia, né, essa capacidade política que ele tem aí de levar adiante aí tantas necessidades populares, né, e a oportunidade de vir aqui falar com vocês. Espero ter contribuído aí, jogado peso para que vocês consigam atingir o objetivo eleitoral de vocês.